Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes de iniciar a palavra, roda a vinheta. Quero compartilhar com vocês uma história que se encontra em João, capítulo 21, desde o versículo 1 até o 14. É uma história que narra a passagem do terceiro encontro de Jesus com seus discípulos. Isso mesmo, a terceira aparição de Jesus após a sua morte e ressurreição. E o texto vai dizer o seguinte: depois disso se manifestou Jesus outra vez aos discípulos. Essa era a terceira aparição de Jesus aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E ele se manifestou assim. A história inicia que começou com Pedro. Pedro se viu ali naquela angústia. Pedro decide pescar. Pedro era um exemplo para os demais discípulos. E Pedro, ele toma uma posição de ir pescar, voltar a fazer aquilo que ele fazia lá no passado. E os discípulos, vendo essa cena, diz para Pedro: nós vamos também. Então parte para a pescaria no mar de Tiberíades, que também é conhecido como o mar da Galileia. Pedro e mais 6 dos discípulos. Estava com Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João, e o texto vai dizer que outros 2 dos discípulos. Pedro e os discípulos ficaram a noite inteira pescando e nada apanharam. Pescaram, lançaram as redes e sempre puxaram elas vazias. A noite inteira pescando e nada apanharam. Até que o versículo 5 vai dizer que Jesus, ele se achega à beira da praia. E ele avista o barco dos discípulos lá longe. Havia ali uma distância de 200 côvados, 90 metros de distância entre Jesus e os discípulos. E Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: filhos, tendes alguma coisa de comer? E os discípulos, talvez revoltados, talvez até irados por passar uma longa noite lançando as redes ao mar e não apanhando nada. Talvez eles olharam para aquele homem na praia, desconhecido aparentemente, e disseram: não. Pode ser que eles tenham até falado com dureza, com desprezo. Porém, eu quero que você se atente que Jesus não era quem precisava do alimento. Jesus é quem conhece todas as coisas e sabia exatamente que eles precisavam do alimento. Era eles que estavam com fome. Imagine essa cena. Jesus chega e pergunta: tendes algo de comer? E os discípulos vão falar: não. E Jesus então fala: lance do lado direito do barco e achareis. É uma afirmação. Jesus ali dá a direção para os discípulos: faça o que eu estou ordenando e você vai alcançar o teu milagre. Trazendo para a nossa realidade, talvez ali na ótica dos discípulos, imagine que nós paramos no semáforo e quantas pessoas não param ali para pedir um dinheiro, uma moeda. Imagine você parado no semáforo e vem uma pessoa na qual você está imaginando que vai te pedir uma moeda. E essa pessoa diz: você tem um alimento? E você, talvez de forma irônica, nem abaixa o vidro. E você diz não, talvez até um não grosseiro. E aquele homem diz: então tá aqui para você um alimento. E aquele que você esperava que pediria é quem está te entregando o alimento. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus estava direcionando a palavra aos discípulos, se revelando novamente a eles. Ele vai dizer: ei, tende algo de comer? Os discípulos: não. E ele vai dizer: lance do lado direito e achareis. Eu fico olhando para essa história e imaginando exatamente a forma que Jesus estava tratando com Pedro. Ele estava dizendo: olha Pedro, eu já te tirei daí, eu já te chamei quando você estava nesse mesmo local. Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 19, conta que no mesmo mar Jesus passa e ele chama Pedro. Ele vai dizer a Pedro: venha e me segue e eu te farei pescador de homens.
E Pedro se encontra nesse momento do lado oposto, voltando, abrindo mão. É como se ele dissesse ali, principalmente para Pedro, que era o líder: você está fazendo o oposto. Eu te chamei para ser um pescador de homens, como diz lá no texto de Mateus 4,19, e você está aí pescando peixes. Entendeu por que não pegou nada? Porque você não está fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Acontece várias vezes na nossa vida a mesma coisa. Quantas vezes nós temos uma direção de Deus, o Senhor confiou algo a nós, o Senhor espera algo de nós, Ele nos deu uma direção, Ele nos deu um destino, e nós abrimos mão de tudo isso, enterramos o talento e voltamos para as velhas práticas. Voltamos a lançar as redes para pescar peixes. Às vezes voltamos e não sabemos nem onde mais está a rede. Eu não sei como você está vivendo hoje. Se você está vivendo uma vida intensa na presença de Deus, no melhor do teu chamado, ou se você já faz tempo que não vive algo sobrenatural da parte de Deus. Você tem várias histórias lindas que você viveu, porém são só lembranças. Ele, assim como estava presente na praia, Jesus também está presente no nosso lar, na minha casa e na tua casa. E pode ter certeza que Ele está atentamente em todo momento chamando a sua atenção, assim como chamou a atenção dos discípulos, para que você lance do lado certo as redes, para que você volte para o caminho. Porque o Senhor que nós servimos é um Deus de provisão, e nós vamos ver a provisão de Deus na continuidade deste texto. Assim que os discípulos lançam as redes, eles se deparam com muitos e muitos peixes, a ponto de não conseguirem puxar para o barco. Logo após isso, João chega para Pedro e vai dizer: olha, Pedro, eu não conheço. Olhando, não se parece com Jesus, mas só Jesus tem tamanha autoridade. Só Jesus fala e tudo à sua volta o obedece. Eu reclinei a cabeça em seu coração e sinto o mesmo bater nesse momento. É o Senhor, Pedro. Só Ele pode fazer tal coisa. Ouvindo isso, Pedro se lança ao mar após se vestir e ele vai a nado até a praia. 90 metros a nado. E os discípulos vêm trazendo o barco com as redes. Quando Pedro chega até a praia, Jesus está com tudo pronto. Havia brasas e o peixe estava sobre a brasa. Havia pão, havia provisão. Havia provisão física, mas antes de prover o alimento ali para saciar o físico dos discípulos, Jesus provê o alimento espiritual. Aquele milagre vivido pelos discípulos, aquele momento trouxe ainda mais fé para todos que viveram, que presenciaram aquele momento. Aqueles que passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada, pela manhã, ao encontrar com Jesus, se depara com a pesca maravilhosa. O milagre, ele acontece quando Jesus está em cena. Permita que Jesus sempre esteja em cena na sua vida. Permita que Jesus seja também o protagonista da sua história. E assim como ocorreu com os discípulos, o milagre será visível. Permita que ele tenha acesso. Abra o teu coração. O Senhor, Ele é um Lorde, Ele não entra assim como um ladrão, como um inimigo, como um adversário que não quer saber. A palavra do Senhor vai dizer que Ele está à porta e bate, e depende de você abri-la. E se você abrir a porta, Ele entra e Ele ceia com você. O versículo 12 vai dizer assim, para encerrar: disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Somente o Senhor pode fazer tal coisa. Somente o Senhor tem a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Reflita nisso. O Senhor não desistiu de você. Nós que muitas vezes desistimos dele. Mas em todo tempo Ele está aqui, de braços abertos, para nos receber. Guarde essa palavra no teu coração e até uma próxima. Um abraço bem apertado.